Então, olá, boa noite. Eu sou a Thaís, das Faculdades IDEAM. É só para avisá-los que a partir de agora eu vou estar gravando essa aula, para quem não conseguir assistir, conseguir ver depois no nosso canal do YouTube. E se vocês quiserem assistir novamente, vai estar disponível lá, tá bom? Professora, qualquer coisa eu tô aqui, eu vou ficar no mudo e a senhora pode me chamar. Boa aula. Ah, tá ótimo. Obrigada, Thaís. Então, boa noite, pessoal. Quem quiser desbloquear aí o vídeo para aparecer também fica melhor, né? Para a gente interagir. Gostaria só de ouvir alguém, saber como é que está, tá? Esse processo de construção do artigo de vocês, como vocês estão desenvolvendo, se estão tendo dificuldades, se estão conseguindo. Alguém pode falar, comentar no início para a gente poder acompanhar vocês? Olá. Algum aluno está me ouvindo? Pode falar a tua experiência durante essa construção do artigo, como que está sendo? Eu gostaria de ouvir vocês. Elbia, você pode Alguém falar, Elbia? diminui mais o volume da televisão que está dando eco, professor. Isso, gente. Tem alguém que está com com televisão volume... ligada aí. Isso, tem alguém que está com o volume da TV alto. Ah, ótimo. Muito obrigada. Então, eu gostaria de ouvir alguém falar da experiência, como é que está sendo essa construção, a questão das dificuldades que vocês estão enfrentando. Alguém pode compartilhar com a gente? Então, eu vou dar prosseguimento. Eu coloquei aqui mais uma vez a estrutura, né, do artigo, só para a gente dar uma revisada novamente. Essa é a estrutura básica do nosso artigo, que é o título, que tem que estar bem delimitado, tá? A identificação tanto dos alunos, se for em dupla, em trio, e do orientador. O resumo, que é feito por último, as palavras-chave, que é de 3 a 5 palavrinhas-chave, a introdução, que também, né, a gente sempre elenca aí e frisa a questão de fazer a introdução por último, depois do trabalho pronto. O desenvolvimento, que é o teu referencial teórico, que é uma parte importantíssima, talvez a mais importante, onde você vai fazer o diálogo entre os autores, fundamentando sempre com a tua argumentação. E as considerações finais, que também é o último estrutura aí, considerações finais, depois você vai para a introdução e, por último, resumo, tá? Eu coloquei aqui algumas situações que eu tenho observado nas correções dos artigos que vocês têm me enviado pelo e-mail, onde eu tenho encontrado maior dificuldade. E aí eu coloquei aqui. E geralmente eu vejo que eu percebo essa dificuldade na hora de estar desenvolvendo, construindo o artigo de uma forma correta. Porque veja bem, o artigo aí, ele vai te nortear. Ele é como se fosse um planejamento para você construir as etapas que vão vir durante o teu desenvolvimento. Então, é importante que lá no objetivo geral, você elenque de acordo com o teu tema. Qual que é o teu tema? Aí eu coloquei aqui, por exemplo, uma aluna, ela usou esse verbo pesquisar sobre o desenvolvimento de crianças com TDAH no cotidiano escolar de tal. Isso aí, eu simulei, né? Eu até repeti crianças aqui, porque eu simulei aí, tá? Não foi que uma aluna fez, mas eu simulei parecido com o que eu tenho encontrado. Então, veja bem,
é importante você consultar aquele material, a taxonomia de Bloom, porque quando se trata de artigo científico, os objetivos, ele tem que ser usado para mostrar qual é a intenção do pesquisador durante o trabalho. O que você pretende comprovar? É uma identificação de algo? É uma caracterização? É uma conceituação? É uma análise? É um levantamento? Tá? Então, pesquisar é um objetivo que não tem muita clareza. Por quê? Porque o artigo em si já é uma pesquisa. Então, a gente já descarta esse verbo, pesquisar, nós não vamos utilizar. Então, em vez de colocar pesquisar, a gente vai lá, olha aqui, eu coloquei aqui as dicas, ó. Os objetivos, eles classificam-se em exploratórios, descritivos e explicativos. Então, é interessante você verificar essa redação, tá? De que forma que eu posso trabalhar o meu objetivo lá no meu tema que vai responder o porquê da pesquisa. Eu quero comprovar o quê? É se as crianças com TDAH desenvolvem-se no cotidiano, nas salas de ensino regular, então eu vou fazer o quê? Uma análise, analisar o desenvolvimento de crianças com TDAH no cotidiano escolar, no ensino regular. Então, isso seria um verbo que poderia se adequar com o meu tema. Então, eu vou lembrar do meu tema para escolher o porquê, o que será estudado. É essa perguntinha básica que você vai se questionar na hora de traçar o teu objetivo geral. E aí, os objetivos específicos, pessoal, ele é o teu planejamento. É aí que você vai desenvolver lá o teu referencial. Então, é importante você colocar os objetivos específicos em ordem, tá? Em ordem crescente do entendimento da tua construção. Por quê? Quando eu vou falar sobre algo, eu tenho que falar o que significa o TDAH. Então, o primeiro objetivo específico é conhecer essa sigla TDAH, que é o transtorno de déficit de hiperatividade, ou sobre inclusão, se for o tema sobre inclusão, se for sobre planejamento, você vai identificar os processos do planejamento e aí você vai definir, conceituar, identificar. Então, esse é o primeiro objetivo específico. O segundo objetivo específico também ele vai seguir essa sequência. E aí você vai construindo a lógica do teu referencial, de como você pensou e imaginou definir o teu referencial. Por isso que os objetivos aí, eles têm essa importância, tá? Porque significa o planejamento do referencial. E aí eu coloquei algumas dicas aí que está no manual, vocês podem ir lá. Tem também aquele documento que está anexado lá no ambiente de vocês. Se vocês não encontrarem, me peçam que eu passo pelo e-mail, compartilho no grupo, não tem problema. Mas eu quero que vocês consultem essa tabelinha, tá? Esse esquema, que vocês vão ter aí uma diversidade de objetivos e saber explorar de forma correta, para vocês fazer a escolha certa. Lembre-se, você vai traçar o objetivo e vai definir esse planejamento do teu referencial. Aqui eu coloquei, ó, melhor, tem gente que repete os objetivos, tá? Então não tem como repetir o verbo. Por quê? Porque lá no teu referencial você tem que variar, né? Variar os objetivos, pois é a partir deles que você irá construir essa argumentação lógica aí. A questão do tema também, eu encontrei muita dificuldade em alguns alunos, né, que eu tenho observado aí, que a falta de delimitação atrapalha o aluno a focar na ideia básica. Aí o que acontece? Até na hora de
elaborar o problema, o aluno se perde, porque ele não delimitou bem o tema. Então, por exemplo, alguns colocam lá um problema nos anos iniciais. Aí não explica. Os anos iniciais, gente, fica muito amplo. Então, é necessário você definir se é educação infantil, tá? Quais são as séries, se é primeiro, segundo, terceiro ano, tá? Do ensino fundamental. Qual é o foco dessa pesquisa? Por quê? Porque senão você vai abrir um leque muito grande e aí você vai ter que construir uma fundamentação enorme. Então, é melhor delimitar, tá, o teu tema para que você foque na ideia central, tá? Então, se você for pesquisar sobre, vamos dar um exemplo aqui, a formulação do problema, por exemplo, de pesquisa, você vai colocar de maneira clara e objetiva, tá? Qual é a dificuldade que o estudante pretende resolver com o trabalho. E a hipótese, nós sabemos que é uma possível solução, que vai responder ao problema. Então, eu vou dar um exemplo aí. Olha aqui. O tema, né? No caso, o problema. Ó. Tema e problema. Tema seria a importância de trabalhar com planejamento estratégico para a organização do ambiente escolar, especialmente para o alcance de metas, garantindo resultado satisfatório na aprendizagem dos alunos. Então, esse tema ficou bem delimitado. Eu vou trabalhar com planejamento estratégico dentro do ambiente escolar para o alcance de metas. E aí, qual é o problema? O problema, ele tem que responder e casar com o tema, ele tem que estar ali ligado. O problema seria a falta de um planejamento estratégico prejudica implementações de ações que garantam o bom andamento, né, do desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem. Isso aí é só uma sugestão, tá? Então, vocês observam que o problema é elencado na falta de planejamento. Isso é um problema. Às vezes, o aluno ele faz só um questionamento. O que é um planejamento estratégico? Né? O planejamento estratégico garante o bom andamento no processo de ensino-aprendizagem? Ele fez um questionamento. Então, nós temos que aprender a elaborar de forma correta esse problema para fazer sentido a minha pesquisa. Aí, lá na hora, de elencar, de descrever a hipótese, eu já vou saber qual será a minha hipótese diante desse problema, que é a falta de um planejamento. Então, o planejamento estratégico construído coletivamente, voltado para as necessidades da escola, porque hipótese é uma suposição, pode garantir ações eficazes e de qualidade? Então, isso aí é uma possível solução para o problema que eu descrevi aqui. Então, eu estou colocando aqui só algumas situações que eu tenho observado que os alunos, às vezes, têm alguma dificuldade. Mas só seguir o manual, como eu falei para vocês, o manual tem todas as dicas, e aí, na hora da correção, eu vou dar esse feedback para vocês, corrigindo, dando sugestão, cabe a você ou não utilizar. Então, faça uma revisão antes de mandar por e-mail, para você evitar, né, o mínimo de correções, porque aí, às vezes, o aluno até se cansa desse monte de correções, entendeu? E chega um momento que a mente ela fica um pouco embaralhada. Então, é necessário essa revisão para você corrigir, envia, aí na hora que vier o feedback dos ajustes, você só encaixa o que tiver de encaixar, tá? Então, aqui a introdução, gente. A introdução é melhor fazer por último, tá? Então, por quê? Termine o trabalho com calma, depois já você vai estar com essa noção, né? Você já fez todo o referencial, as considerações, então você tem mais clareza do que é que você quer apresentar aí nesse trabalho. Essa introdução vai ganhar até mais riqueza, tá? Então, o que acontece? Tem alunos que já fizeram a introdução e já adiantaram todo o assunto do artigo. E a introdução não é isso.
A introdução, ela serve para criar uma expectativa positiva, para atrair a atenção do leitor, para que ele continue a análise de todo o artigo. Então, não, eu coloquei aqui, não adiante muito o assunto, tá? E essa análise. Aqui você vai colocar, é o quê? Situar o leitor no contexto do tema, você vai apresentar o tema, tá? A ideia central. Então, delimitar bastante aí a abordagem que você está utilizando, os objetivos geral, o específico, vai fazer a justificativa que te levou, o que te motivou a investigar, e aí você vai fundamentar de acordo com a tua lógica, tá? E apontar as questões de pesquisa para quais você quer buscar essa resposta. Por que que esse assunto é tão relevante que te chamou e te motivou a escrever sobre ele? E, por fim, você vai destacar a metodologia utilizada nesse trabalho. Qual é a abordagem e quais foram aí, tá, os caminhos percorridos, que isso também é importante você descrever na introdução. Mas nunca adiante, tá, o trabalho, porque senão o autor falou, não, eu já li tudo aqui no artigo, na introdução, então não precisa eu avançar. Então, a introdução é como se fosse uma isca para o leitor avançar. Então, eu vou chamar a atenção dele para essa relevância do meu assunto. O que eu vou demonstrar ao longo desses capítulos, dos tópicos aí, o que eu vou desenvolver, quais são as ideias que eu vou contribuir nesse assunto, tá? Que eu escolhi, qual é a ideia central, o que eu pretendo avançar, comprovar, tá bom? Então, essa é a intenção da introdução. E aí, como eu falei para vocês, o desenvolvimento é a parte que nós vamos estar trabalhando agora. Tem algumas pessoas que já adiantaram, né? Lembra que eu pedi para me passarem até o dia 20, eu queria ter já aí uma noção do tema que vocês escolheram, dos objetivos, o problema e a hipótese. Basicamente isso que eu queria até o dia 20. Tem algumas pessoas que já me justificaram, professor, eu não consegui passar. Não tem problema. A gente vai estar fazendo um ajuste nas datas. Mas eu preciso que vocês foquem nesse trabalho para que o tempo não passe e aí a gente perca aí dentro do nosso planejamento. A gente tem etapas a cumprir e eu conto com vocês para finalizar em tempo hábil essa etapa, porque eu estou acompanhando vocês, no momento eu estou livre para corrigir, né? Então vamos aproveitar, tá bom? Porque, né, é importante esse feedback, esses ajustes que eu vou fazendo ao longo do trabalho, que vocês vão me passando por e-mail. Lá no desenvolvimento, como eu falei para vocês, vocês lembrem dos objetivos específicos que vocês traçaram. Então, agora vocês vão retomar aqui os objetivos específicos. E para cada objetivo específico, você vai construir um tópico, tá? Então, se você pretende identificar o que é inclusão, então você vai agora explicar aqui nesse desenvolvimento, no referencial, você vai criar um tópico. Entender, um exemplo, entendendo a inclusão como fenômeno, como um processo, tá? Que permite, etc. e tal. Aí você vai usar um título para trabalhar o teu desenvolvimento. A gente retira essa palavrinha desenvolvimento. Então, você vai construir um título próprio para identificar, explicar determinado processo. Aí, depois, o segundo objetivo específico foi caracterizar as causas, né, da exclusão social, e aí você vai pesquisar, colocando a opinião dos autores e se comunicando, fundamentando também com a tua opinião. Então, é a hora de você arguir, de você defender a opinião do autor, concordando ou discordando e complementando essa ideia que você colocou na citação, através de uma citação. E aí é uma
como se fosse uma coxa de retalho. Você vai costurando com a opinião do autor e a sua opinião, tá? Então, é importante, o mais importante é fundamentar com a sua opinião, porque senão vai ficar uma cópia, tá? De várias situações que o autor define sobre o tema. Então, eu preciso da sua fundamentação para criar aí esse valor único do artigo. Isso que dá realmente valor à autoria, algo único que realmente é desenvolvido através da pesquisa, do estudo, da lógica, da experiência que o aluno traz, de outras vivências, ou do estudo durante aquele artigo que ele está lendo, que ele está defendendo. É isso que eu quero de vocês aqui no desenvolvimento. A metodologia, vocês vão utilizar a pesquisa bibliográfica em fontes aí diversas, né? Em artigos, em teses, livros, e é isso que eu quero que vocês coloquem aqui, embasando um autor que defina o que é a pesquisa que vocês estão trabalhando, se conceituando a pesquisa bibliográfica, o tipo de abordagem que será utilizado. Então, tudo isso aí você vai fundamentar que a metodologia ela é curta, mas objetiva, clara, e aí tem um exemplo lá no manual de vocês, qualquer dúvida, segue lá naquele corpo do artigo que eu mandei para vocês observarem a estrutura e como é feito esse passo a passo aí, tá bom? E aqui, gente, as considerações finais. Eu também já observei algumas pessoas que já adiantaram aí as considerações finais e é importante nessa parte aqui você explicar brevemente, né, as ideias, se realmente você conseguiu alcançar a hipótese que você levantou no início, lembra lá no início do teu problema, você não abordou uma hipótese, e aí você conseguiu comprovar que essa hipótese é a mais acertada para o teu problema? Então, é aqui a hora de você fechar e fazer as suas considerações finais. O que você avaliou durante esse percurso, tá? Qual foi aí a consideração sensibilizando o leitor para esses fatores que foram estudados, tá? Dentro desse assunto que você levantou. E aí sempre instigando futuros pesquisadores a complementar. Nunca se conclui um artigo, porque sempre vai vir outro que vai somar com o teu estudo, tá? Então a gente não usa, como eu falei já em outra conferência, a palavra conclui-se, portanto, porque alguns autores acham que a gente nunca conclui um artigo. Sempre vai ter um futuro pesquisador que tem algo a comprovar e a complementar em cima do nosso estudo. Eu acho válido essa opinião. E, por último, aqui eu quero as referências, porque eu tenho observado que tem alunos que se preocupem depois. As referências é por último, então eu vou colocar por último. Mas aí tem um risco de você se perder. Cuidado, vai colocando todas as referências, à medida que você for usando um documento, pesquisando um artigo, um livro, já vai colocando lá na ordem para que você não corra o risco de esquecer desse autor que você consultou, tá? Porque aí tem todo aquele probleminha na hora de estar revisando o teu artigo, da gente comprovar esse esquecimento e aí você ser prejudicado. Porque aí, como eu falei, pode ser um plágio, você não referenciou a citação que você utilizou. Então, nós trabalhamos em cima dessas datas e eu não sei como é que está a agenda de cada um, nós vamos descobrir agora. A primeira correção, nós tínhamos combinado de mandar até o dia 20 algo, né? O tema, o problema, a hipótese. Algumas pessoas conseguiu, eu já corrigi, já está bem encaminhado. Já vão partir para o desenvolvimento. Então, aqui nós temos essa previsão de 10 de maio, já está trabalhando em cima
da correção do desenvolvimento e partir lá para a introdução e resumo, que são os últimos itens. Então, eu coloquei 20 de maio, é um planejamento, tá? Para que a gente consiga, em maio, terminar esse artigo, tá? É como eu falei para vocês, por enquanto eu estou à disposição de vocês para receber esses e-mails, para corrigir, para acompanhar individualmente se for preciso, mas eu preciso que vocês passem nesse momento, que está sendo a aula, que está se dando as orientações. Você vai ganhar com isso, né? E termina pronto. Então, está bem estruturado, a estrutura é simples. Qualquer dificuldade, professor, nós vamos estar aqui para orientar vocês, dar dicas, analisar e ver quais as sugestões que a gente pode dar em cada caso. Mas eu preciso receber o material, tá? Preciso acompanhar e estar verificando cada artigo aí. Então, eu quero ouvir agora vocês um pouquinho para a gente saber quais são as dúvidas, quais são as maiores dificuldades que vão surgindo. Está aberto aí para vocês, só desbloquear o microfone e já fazer perguntas. Marluce, como que Oi. a gente vai sabe que a gente está indo no caminho certo? Então, você já mandou para mim o documento? Sim, senhora. Tá. Eu mandei Então tanto o desenvolvimento quanto a primeira. Eu fiz um esboço primeiro da hipótese e dos objetivos. Aí depois fiz eles dentro da introdução. E aí já mandei para ti. Aí eu estou esperando para ver se eu estou dentro no caminho, andando no caminho ou não, entendeu? Porque aí fica difícil para a gente, que a gente começa a escrever. Que dia que você mandou? Que dia que você mandou? Eu acho que eu mandei dia 14 mesmo. Olha, dia 14. então você não mandou para o e-mail correto, porque eu já respondi todos. Só 2 que mandaram ontem à noite, que eu ainda não respondi. Eu mandei para aquele Marluce Felipe, tarará, 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 tarará. Você escreveu Felipe assim, ó, com 2 i? Dá uma olhada, porque... eu acho que não. Pois é, então você mandou errado. Porque todos então eu já respondi, por isso é que é importante que tem o meu WhatsApp também aí, de você se comunicar. Demorou mais de 2 dias e você não obteve resposta do meu e-mail, alguma coisa está errada. Eu não fico mais de 2 dias sem responder. Tá. Obrigada, então. Tenta mandar de novo. Amanhã eu vou enviar de novo. Tá bom? Aí eu vou abrir de novo. Olha, eu vou abrir de novo. Vou digitar aqui, ó. Aqui, para você, ó, Marluce Felipe, tá? @gmail.com. Eu vou colocar no grupo também, ó. Então, olha o Felipe, o jeito que é escrito. Teve alguns alunos que escreveu Felipe com E, aí realmente eu não recebi. Tá bom? Mais alguém, gente? Aí, o que acontece? A aluna também perguntou assim, como que a gente sabe se está no caminho certo, né? Olha, o manual lá, no corpo do artigo, eu coloquei um modelo. Você pode fazer uma revisão, ver se realmente você está acompanhando, se você está construindo o seu artigo em cima dessa orientação que está aqui, esse documento que eu abri para vocês aqui, então é porque você está no caminho certo, tá? O título está bem delimitado. Aqui eu coloquei um título só para dar um modelo, ó.
Desafios enfrentados pelos portadores de TDAH nas salas de ensino regular. Uma responsabilidade coletiva dos pais, equipe pedagógica Professora, e professores para, então, assim, para delimitar. Esse é o tema. Aí, esse manual aqui, ó, ele está seguindo à risca a estrutura. Faz uma revisão se você está seguindo isso aqui, tá? Qualquer dúvida, vai ali. Alguém fala, Ana Pietrina, pode falar. oi, professora, alguém está com a televisão muito alta. Ah, tá. Gente, de novo, a pessoa está com a televisão, tá? Qualquer som, ele atrapalha aqui o nosso diálogo. Por favor. Tá ótimo. Mais alguém quer perguntar alguma situação? Quer falar, dar uma dica? Eu, professora Jéssica, Pode falar, Jéssica. é porque eu não estava conseguindo ativar o microfone. Eu também estou na mesma condição da colega e eu enviei o meu, acho que foi no dia 12 ou dia 13, um desses dois, e eu também não recebi, então acredito que eu tenha colocado o e-mail errado. Olha aqui meu e-mail, ó, mais uma vez. Tá? Então, manda para mim novamente, hoje, que aí eu vou te responder, tá? No máximo em 2 dias, tá bom? Ok. É Marluce Felipe com 2 I, né? Você tá vendo isso Lipe. aqui? Tá vendo aqui na Não, tela? não tá aparecendo pra gente. Tá aparecendo só a sua Espera aí. imagem. Espera aí que eu vou colocar. E agora? Sim, agora tá. Então, é esse aí, ó. É esse e-mail aqui, ó. marlucefelipe@gmail.com. Tá? Esse e-mail é só para receber o trabalho de vocês. Na hora que eu recebo, eu já corrijo, faço os ajustes, coloco ali cada sugestão, orientação e já devolvo para vocês corrigirem e se adequarem. Tá? Então, eu estou fazendo esse acompanhamento. Então, por enquanto, eu estou à disposição de vocês. Dentro desse prazo, se a gente conseguir finalizar até maio, vou dar total assistência, mas eu preciso receber esse material de vocês. Tem muita gente que já enviou. A maior parte da turma eu já corrigi, mas ainda tem alguns já me justificou. Professor, olha, eu tive um problema, tá? Mas eu estou no aguardo. Eu acabei de reenviar. Pronto. Daqui a pouco eu vou acessar para ver, tá? Ok. Mas qualquer coisa pode me mandar no grupo. Professora, confirma se recebeu o meu e-mail, tá? Você está no grupo? Sim, estou sim. Pronto. Então, eu tô lá, você me manda no privado. Fala, Tá. professora, confirma se recebeu o meu e-mail. Mais alguém, gente? Professora, eu estou com uma pesquisa que, na verdade, é uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, os estudos sobre as dificuldades que eu estou pesquisando é uma coisa meio que recente. Eu já li livros e artigos e, assim, todos mencionam essa questão do pouco tempo, né? E dos instrumentos de avaliação dos alunos serem ineficientes ainda, serem uma coisa assim muito concreta, uma coisa que está muito vaga, na verdade. E assim, até os termos usados no livro, no artigo ou em outro artigo, os termos usados para o mesmo assunto, eles são muito, vamos dizer que cada um usa o seu termo, vamos dizer. Aí eu tô nessa dificuldade de centralizar essas coisas, porque além de ter pouca pesquisa sobre isso, quando eu encontro Qual é também o tema? Eu não entendi sobre o tema. Avaliação sobre o quê? sobre dificuldades em matemática e descalculia, porque no caso isso tem uma avaliação, né? Por exemplo, a dislexia, já é algo bem antigo, é uma coisa que é bem citada também. Já tem vários modos de avaliação que já estão mais encaminhados, né? Mas no caso da descalculia, que é algo bem recente mesmo de pesquisa, tá essa variação muito grande e todos eles frisam isso, né? Cada um usa o seu
vamos dizer, o seu termo e as coisas. E falam também, né, que deve ser algo que tem que ser bastante pesquisado ainda, mas está nessa variação sobre os métodos as ferramentas de avaliação do aluno para diagnosticar essas Eu coisas. entendi. Então, você pode focar em cima disso, né? Na falta de documentos que dificulta, né? A questão do professor em avaliar, em trabalhar em cima da descalculia. Você já pode trabalhar em cima disso, ou seja, dessa problemática, né? Elencando aí esses fatores que, por conta de ser algo novo, né? Você já tentou ir lá no Google Acadêmico, digitou essas palavrinhas-chave, verificou Sim, artigos, eu já dissertações na área? no Google Acadêmico eu já li uns 3 artigos já, e eu também já li um livro da Biblioteca Virtual, assim, todo mesmo, sobre o assunto. Aí eu estava pensando em focar mais sobre, vamos dizer, os termos que eles usam tirando do livro. Ótimo. É muita, como eu falei, não tem uma coisa muito variada, mas eu posso pegar, vamos dizer, focar um e me basear mais ou menos neles, mas claro, usando a referência dos outros. Com certeza. E na hora que você define o teu tema, aí que você vai construindo o problema, a hipótese, os objetivos, você vai revisando aí esses passos, esse desenvolvimento, aí você vai melhorando e adaptando, tá? Quando você começa a trabalhar em cima do tema, o problema, a hipótese, aí você vai tentando encaixar. E aí você vai funilando, até você encontrar realmente a delimitação mais certa. Aí você vai se questionar, tá? Esse é o papel, você vai se questionar. Realmente o meu problema o assunto principal, é o que será estudado, é a ideia-chave, aí a hipótese responde exatamente ao meu problema, seria uma suposta solução, e aí você vai, se não for, então você vai ter que procurar uma forma de adaptar até elas estarem bem articuladas, ao ponto de se encaixar. E aí você vai desenvolvendo até encontrar realmente o teu foco. Eu vou pegar, assim, Mas eu manda posso, para mim, eu vou ver o que é que você já tem aí, o que é que você já fez para dar uma eu vou, olhada, tá? Que às vezes outra pessoa olhando já tem uma outra visão, né? Já pode te dar uma ideia aí, uma luz, né? ok, certo. É assim, eu vou pegar algumas coisas que estão, vamos dizer, que são bem parecidas e tentar encaminhar para você sobre o que eu estou falando. Eu acredito que fica melhor por escrito. Pode Sobre ser, Lucas. as situações, vamos dizer, eu vou pegar de um e de outro, eu vou lhe encaminhar para ficar Ok, assim, melhor a conversa, tá bom? tá ok então. Mais alguém com alguma dúvida? Todo mundo tranquilo já? Então, gente, mais uma vez eu quero colocar aqui, eu vou voltar lá no artigo, na explicação, para vocês verem a questão das citações, tá? Como eu falei, eu estou focando agora em algumas dúvidas bem frequentes da turma, o que eu tenho observado, e aí eu estou revisando para ficar mais claro, tá? Para tirar todas essas dúvidas para a gente não ter dificuldade, tá bom? Mas aí, conforme for surgindo aí ao longo da conferência, vocês vão perguntando. Vamos lá. Agora eu coloquei aqui o manualzinho, estão vendo o manual, né? Ou não? Se alguém puder falar sim ou não, só Sim. para conferir. Sim. Sim, né? Tá. Então, olha aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês ajustem é a questão do tema. Que você possa delimitar bem o tema, tá? Então, assim, para um público específico. O que que acontece com essa delimitação? Quando você delimita, fica mais fácil
você falar sobre a ideia central. Aí você vai desenvolver o teu referencial com maior clareza. Então, o artigo ele ganha maior relevância, maior sentido, a tua redação ela flui melhor, sempre focando na tua ideia central. O que você quer comprovar, tá? Qual é as ideias centrais que você pretende aqui demonstrar que tem influência ou que tem importância, que é relevante, porque o tema do artigo que vai te motivar a trabalhar é isso, é algo que realmente é relevante, é uma ideia central. Então, isso tem que fazer sentido. A parte do resumo não é o momento de se preocupar agora, então deixa isso para o final, tá? E nem a introdução. Então, o que você vai fazer? Os primeiros elementos são esses que eu falei lá no slide. É o tema, o problema, a hipótese, os objetivos, e aí você vai para o desenvolvimento, tá? Eu acho os objetivos a forma ideal para você fazer o teu planejamento do teu artigo. Se você tem dúvida nos objetivos, então você tem que tirar suas dúvidas e entender de que forma. Vá na taxonomia de Bloom. Vai lá onde eu elenquei aqui, ó, quais são os objetivos que eu preciso colocar na minha mente, que eu preciso aprender a utilizar com clareza. São esses aqui, tá? Que tem lá no manual de vocês, olha. Os objetivos, eles podem ser aqui, exploratórios, descritivo e explicativo. Os objetivos podem tanto explorar um fenômeno, um fato, ou descrever ou explicar. O objetivo geral. Então, você vai aqui comprovar, igual o Lucas falou, que ele quer comprovar, tá? Uma forma correta de avaliar, né? Com essa dificuldade da descalculia. Então, pode ser comprovar, pode ser analisar, pode ser verificar, explicar esse fenômeno, tá? Então, ele pretende o quê? É explicar. Então, ele vai aqui, ele só vai escolher um verbo desse. É descrever, então, em que parte do descrever vai se encaixar? Já tem alguns exemplos aqui. Ó. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Para na hora de definir os objetivos, vocês terem essa preocupação, porque tem pessoas que às vezes até repetem o objetivo, ou seja, jogou um objetivo qualquer. Ela não se preocupou que o objetivo dela é o planejamento do referencial. É ele que vai ser o desenho, é ali que vai determinar quais são os tópicos que você vai escrever, que você vai ter que explicar. Quais são os tópicos do teu desenvolvimento, do teu referencial que você vai ter que ir atrás, ou seja, em artigos científicos que você encontrou, ou em projetos de dissertação, ou em livros que você consultou na biblioteca virtual. Então, é aí que você vai descobrir, tá? Ou não é nem descobrir, é planejar. Porque você já tem que ter esse norte. Como que eu vou construir o meu artigo? E a gente começa nessa ordem, tá? Primeiro, eu vou ter que explicar sobre essa situação que eu quero escrever, tipo assim, conceituar, caracterizar. Depois é que eu vou lá no final fazer uma análise, comprovar, tá? Que a hipótese que eu levantei é a que faz sentido para o meu problema. Então, lá no final do meu referencial, eu vou estar comprovando a minha hipótese, falando que realmente é o caminho mais acertado. Por exemplo, vai que a minha hipótese seja assim, capacitar, a importância de capacitar os professores para alcançar maior êxito na inclusão, né? Trabalhar com as diferentes tipos aí de inclusão. O que é realmente a inclusão? Então, lá no final eu vou comprovar, olha, a formação do professor ela é primordial. A inclusão só vai acontecer, então, eu vou ter que construir um referencial pensando nessa ideia que eu estou exemplificando aqui.
Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? A aprender a utilizar esses verbos. E é essa dica que nós temos aí, tá? Olha aí. Então, o que será estudado? Então, para você desenvolver o tema com clareza, você tem que ter essa noção que você vai estudar. Qual vai ser o seu tema central? Aí eu tenho que delimitar, porque a delimitação é que vai me ajudar a focar realmente na ideia central da minha pesquisa. O que é que eu pretendo comprovar? O que é que eu pretendo escrever, discorrer, que é um elemento que merece ser investigado e pesquisado. E o problema, ele tem que ser formulado adequadamente. Eu tenho que ver um problema. Qual é o problema que eu percebo que atrapalha, tá? Que falta aí na engrenagem para que ocorra realmente determinada situação. Se eu quero que a inclusão aconteça de forma exitosa nas escolas, o que está acontecendo que atrapalha que a inclusão realmente aconteça, que evolua, que os alunos se sintam inclusos, que as famílias se sintam parte do processo? Tem alguma coisa acontecendo. Então, é a hora de você formular o problema. Aí você já vai ver a solução. Qual seria a solução? É a hipótese. Então, não tem erro. Mas, às vezes, a gente deixa se perguntar. A gente quer colocar um questionamento no problema. E é aí que está o erro. Tá? Então, eu tenho que olhar dentro do meu tema a problemática que interfere para que ele aconteça de forma, né, ideal. Qual é o ideal que eu quero? Tá? Então, aí eu vou lá no meu desenvolvimento, elencar os fatos, o caminho para que esse ideal aconteça. É assim que funciona e que a gente tem que pensar, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero abrir para mais perguntas, tá? Quero ouvir vocês um pouquinho para ver quais as dúvidas. A Elbia não falou nada, só está ouvindo, Elbia. A Gerlane, o Renato também não ouviu o Renato, só o Lucas, né? Andréia. Ninguém tem dúvidas? Como é que está o processo da construção? Todo mundo aí já conseguiu me passar? Eu vi que tem duas pessoas que teve problema com o e-mail, né? Mas aí já está lá o e-mail correto e eu vou esperar. O Renato, já me mandou alguma vez, Renato? O artigo ainda não. Tá? Se preparando para mandar? Porque como os alunos mandam em dupla, hã? Já mandou? E a Nádia. Oi? Fazendo planejamento e a Nádia. Ótimo. Eu recebi. E a Nádia. Muito bom, já recebi, já corrigi e agora parece que elas me mandaram de novo. Até amanhã eu estou respondendo, tá? Isso. Oi? Tá esperando o retorno da sua correção agora. Isso. Ela está esperando a sua próxima correção agora. Até amanhã eu retorno, tá bom? Até amanhã eu retorno. Okay, Tem alguém falando aí com eco, não estou entendendo. Alguém mais não enviou ainda nenhuma parte do artigo? Vocês entenderam os prazos, gente, que eu expliquei lá? Que eu quero terminar isso ainda em maio, que eu preciso dessa entrega de vocês aqui nessas datas. Eu vou até reforçar aqui mais uma vez, olha, as datas do artigo, para a gente não se esquecer, tá? Porque, às vezes, com esse excesso de preocupação, a gente fala, professora, não tive cabeça, mas procura ocupar a mente, né? É importante. E aí vai te ajudar um pouco a sair desse foco aí da pandemia, que realmente tem nos preocupado muito. Então, vamos construir o artigo, pensando nesses prazos, que é um momento que eu posso acompanhar vocês, corrigir,
dar o feedback, tá? E ajudar vocês nessa etapa, tá? Porque até maio eu vou estar disponível para vocês, entendeu? Então, eu preciso que vocês cumpram a etapa do trabalho. Vão me mandar em tempo hábil, eu vou corrigir e devolver no máximo até 2 dias. Se até 2 dias não respondeu, podem me cobrar. Manda um WhatsApp, professor, estamos aguardando. Então, eu pretendo, olha, até 20 de maio, eu acredito que muita gente já finalizou. É um tempo bom, a gente está trabalhando em cima de uma estrutura bem simples, eu tenho acompanhado aí, e eu sei que quando o aluno se dedica, ele consegue avançar, tá? Então, a gente vai avançar sim, mas não deixe para a última hora, tá? Olhem o slide, também vai ser postado lá, mas se você já tem o manualzinho, que é o corpo, quando eu mando o trabalho corrigido, eu já coloco lá, tá? Os itens que precisam ser inseridos e as orientações, o que é que você tem que melhorar e acrescentar. Eu coloco até sugestões. Aí o aluno pergunta, professor, eu posso utilizar? Pode, deve. A sugestão e a correção do trabalho ela é feita para você usar. Então, cabe a você, só se você não concordar, tá? Então, às vezes eu dou um exemplo, se você quiser utilizar, pode, porque foi feito de acordo com o teu tema e o teu problema. Eu só ajeitei, dando coerência, objetividade, e aí eu faço a sugestão lá. Se é um objetivo que eu vi que não se encaixa, na hora da correção, aí eu coloco, definir de acordo com o teu tema. Então, sugestão, aí eu coloco o objetivo que mais se adequa. E aí você pode utilizar essa sugestão. Entenderam? Gente, essa conferência, não sei se vocês já observaram, ela é para tirar dúvidas, tá? Para tirar dúvida, para ajudar você, às vezes, com alguma situação que você não está conseguindo entender. Aí eu preciso que vocês questionem. Se está tudo ok, então maravilha. Então a gente vai produzir, tá? Eu vou ficar esperando aí a produção de vocês e devolver na medida do ajuste da correção. Tá ok? Então, posso encerrar a conferência? Dúvidas sanadas? Não. Quando é que esse trabalho vai ser entregue mesmo, Marluce? Esse trabalho aqui, olha, eu coloquei até final de maio, tá? Para a gente finalizar. Então, para eu acompanhar essa correção. Então, a gente quer ver se vocês conseguem finalizar o artigo até o final de maio. Então, nós temos aí ao todo, hoje é dia 22, né? Sim. Mais de um mês pela frente. E olha que eu estou prorrogando à medida da necessidade que vocês estão me apontando. De acordo com o que eu estou acompanhando aí no processo de correção, aí eu estou fazendo os prazos para atender também as necessidades de vocês. Mas ele todo pronto já para apresentar e tudo. Não tem apresentação. Não tem apresentação. Ah, não? Não. Tá? Ah, é tá. só publicação. Vai entregar só o CD. Não, nós não vamos receber, né? Nós não vamos receber CD, nós vamos receber o teu arquivo em versões em mídia. Você vai me mandar online, tá? Nós não vamos receber CD, nada escrito. Tudo online, tá bom? Que vai ser publicado tá bom. nos nossos periódicos. Nós temos aí um arquivo, né? De periódicos de trabalho de conclusão de curso. Então, vai ser publicado lá na nossa biblioteca do nosso site, do nosso portal, tá? Então, a gente pretende, em maio, finalizar. É um tempo bom. Professora, eu tenho...
com relação às pesquisas. Como o nosso tema é bem atual, então as pesquisas elas estão sendo bastante realizadas mesmo pela internet, via online. Como o tema é devido à pandemia e às aulas à distância, desses alunos e professores também, né, que não têm talvez até preparação, às vezes, para ministrar essas aulas e os alunos tendo esses problemas, enfim. Então, a gente está tendo bastante artigo aí pela internet que está falando dessa atualidade. Então, assim, eu estou lendo bastante sobre isso. E eu queria saber, na parte da bibliografia, é claro que vai ser utilizada a questão das citações de alguns livros, mas na parte da bibliografia, se vai ter algum problema se de repente houver bastante artigo de internet que a gente Não utiliza. pode. Exato. Não pode cuidar. O que acontece? Lá no manualzinho de vocês, a gente dá algumas dicas de como você. Eu vou até mandar para você depois separado sobre isso, tá? Que conforme você for pesquisando, você tem que verificar a fonte, se é de uma universidade, se é um artigo científico, se é um livro, porque nós estamos trabalhando em cima de um artigo científico. Então, cuidado com os sites que vocês pesquisam, tá? Tem alguns sites que não dá confiabilidade no assunto. É de blog, né? É internet. A gente sabe que hoje existe muito fake. Também, revista super interessante, que está saindo bastante. Tem algumas revistas que são científicas, né? Então, aí, conforme você for me mandando, eu vou te falar se realmente você vai poder usar a fonte ou não. Então, por isso que é importante eu estar acompanhando e corrigindo, que aí eu vou te dando essas dicas, tá? Porque, E é realmente... atual não tem ainda, a gente ainda não tem um livro específico voltado para isso. É um tema bem atual. Então, o que acontece? É um assunto interessante, né? Bem relevante, porque é um tema atual, mas aí, por isso é que ele vai se tornar algo atrativo, porque você vai estar trabalhando em cima do que a gente está vivendo. Então, mas aí você vai ter que ter esse olhômetro de estar olhando que realmente se adequa à tua ideia central. Nós não vamos ter tempo para pesquisa em campo. A gente está tendo muita a experiência nossa mesmo, eu como mãe, como professora, as colegas também que estão no trabalho. Então a gente vai pegando um pouco dessas informações. Realmente. E aí você vai trabalhar porque em cima da educação à distância, porque se você for observar, a educação à distância ela já vivenciava essas situações da adaptação, né? Do acompanhamento, todo um processo. Então, aí você pode buscar fundamentação já em cima do que a gente tem aí de educação à distância e está trabalhando em cima da formação, né? Ou seja, a formação do professor, quanto é importante, né? Na questão das aulas, para que realmente consiga motivar, que o aluno consiga acompanhar. E a questão da participação dos pais, que já tem muita fundamentação em torno disso. Porque a gente sabe que o processo online, à distância, é diferente. Então, o pai está vivenciando tanto esse problema da doença, como e tendo que acompanhar o filho. Então, é toda uma situação que vai abalar aí o emocional. Pois é, porque de fato é uma coisa que é nova, não para quem já tem um estudo à distância, no caso do ensino superior. Mas eu falo mesmo sobre essa questão da educação infantil, ensino fundamental, que foi uma coisa assim pega de surpresa para todo mundo, né? Ninguém esperava, nem os alunos, nem os pais, nem os professores. Então, atualmente está todo mundo tendo que se adaptar a essa nova realidade aí, e aí as dificuldades vão sendo encontradas, né? Tanto na família, quanto os professores que vão ministrar as aulas, os alunos que estão aprendendo aí à distância. Então, assim, a gente está pegando um pouco da nossa experiência, do que está acontecendo mesmo. Mas vai ser um documento bem interessante, olha, Ellen. E aí cuidado de você não focar em muitas ideias, focar
no que realmente você quer elencar. Por exemplo, é a questão da ferramenta ali, das aulas online, então foca em cima disso, das ferramentas, do que realmente cria qualidade. Porque senão existem vários fatores nesse processo, entendeu? Então, para você não, para você delimitar a tua pesquisa e conseguir um referencial mais coeso ali, com a leitura mais, tá? Centrada em cima do tanto que você precisa construir o problema em cima disso. Então você vai ter que funilar, fazer uma delimitação aí para. É lógico que você vai poder falar das outras influências, né? Das situações, mas de uma forma ali no final, tá? Que interferem, mas focar no que realmente a equipe se propôs a estudar, o quê? Tá? Então tem que delimitar, porque senão vai existir várias situações dentro desse processo. E aí vai demandar mais tempo, mais leitura, e é isso que a gente não tem, né? Então é um artigo bem conciso. Muito ainda quanto a isso. Você está falando, eu estou lembrando do teu trabalho, então aí já fica mais fácil comentar, porque eu já li, né? Então já corrigi, por isso que a gente está falando, às vezes quem está ouvindo está meio que... Mas aí eu lembrei das correções que eu fiz, então eu acho que vocês estão no caminho certo, já fizeram aí um apanhado, então já é um planejamento legal, eu acho que vai dar certo, tá? Tá bom, professora, obrigada. Tá ok, de nada. Alguém mais, gente? Então é isso, gente. Eu preciso receber o material, tá? De vocês para dar esse feedback. Lembrando aqui mais uma vez do meu e-mail, olha, esse e-mail aqui é só para receber o trabalhinho. Vou soletrar, Marluce com E no final. Aí, ó, fi com I, li com I, pe, @gmail.com. E aí tem o meu WhatsApp também, que aí qualquer coisa, eu estou no grupo, vocês podem, olha aí, só falar, professora, recebeu o meu artigo, estamos aguardando, porque aí eu vou saber, olha, não recebi, tá? Então eu preciso desse acompanhamento para que a gente consiga fazer um bom trabalho e finalizar na data certa, tá bom? Então, eu não limitei correções, eu vou estar acompanhando vocês na medida do possível. O que der para fazer, nós vamos fazer, tá? Só não fiquem parados, não deixem para mandar tudo de última hora, porque sobrecarrega você e aí não tem um bom acompanhamento. E eu preciso e eu quero me dedicar a isso. Mais alguém quer falar? Ok? Então, podemos encerrar, né? Então, quero agradecer aí, tá? A participação de todos, né? Lembrando, olha aí, para quem ainda não enviou nada, nós temos aqui essas correções, tá? O que foi planejado. A primeira correção está aqui. O que eu gostaria já de receber? Porque tem gente que ainda está nesse percurso, teve problemas, o que é normal. Tema delimitado, problema, hipótese, justificativa, tá? Objetivo geral e específico. Então, tudo isso depois vai lá para a introdução. Tá? Você vai pensar, revisar se o problema casa com o tema, se a hipótese responde adequadamente. Tudo tem que estar ali em sintonia, tá? Tem bem articulado, para fazer sentido. E aí agora nós estamos nessa etapa agora trabalhando em cima do referencial, que é o desenvolvimento. É em cima dele que agora nós vamos nos dedicar, que é a parte principal do artigo, tá? É onde eu vou levantar, tá? Os meus objetivos específicos através de tópicos. Aí cada tema eu vou estar trabalhando em cima de um nível, se é explicando, se é explorando, se é avaliando. Então, pensem nos tipos de objetivos e nos tipos de tópicos que vocês pretendem
desenvolver, que faça sentido. Eu começo a explicar um fator, depois eu identifico, caracterizo, depois, no final, é que eu faço a análise, a avaliação. É assim o referencial, e sempre em cima da opinião do autor e a minha fundamentação. A aluna Ellen falou aí, olha, a gente está trabalhando muito em cima da nossa experiência. Isso é que vai dar riqueza e significado ao referencial. É a experiência de vocês, é a opinião de vocês em cima dessa ideia, porque se vocês escolheram uma ideia, é porque vocês têm experiência para falar sobre isso. Então, é o que eu quero lá no desenvolvimento, tá bom? Então, obrigada, até a próxima, e eu aguardo esse contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, a gente vai se comunicando muito ainda, tá ok? E se Deus quiser, quem sabe a gente já marca o encontro aí para logo, para todo mundo fazer uma interação aí dos trabalhos, tá ok? Um abraço, boa noite. Quero chamar a Thaís, tá? Pode finalizar? Eu acho que sim, né? Tá, ok. Então, boa noite, alunos. Dessa aula depois vai estar disponível no YouTube, caso vocês queiram rever alguma coisa. Oi? Tem alguém falando? Eu acho que era eco. Ah, tá bom.